Vamos lá. Eu vou usar como ponto de partida para as coisas para os dois problemas filosóficos que eu queria tratar nesse vídeo, a afirmação de um professor meu. Então esse vídeo também vai ser de escola pública, que na verdade vai ser de muitos assuntos. Eu vou até chamar ele de perípola. Eu vou até explicar aqui, esse vídeo são as perípolas. Perípola eu vou explicar só no primeiro episódio, o resto vou deixar. O que é uma perípola? Perípola é uma junção que eu vejo de dois nomes gregos, duas palavras gregas. Peri é sobre e pola é muitas coisas. É o significado de pola. Então, perípolas é sobre as muitas coisas. Qualquer maneira, então, nesse meu sobre muitas coisas, eu queria tratar então aqui do problema então do espaço e do mundo coextenso. São dois problemas relacionados. O que seria o mundo coextenso? O mundo coextenso seria, na verdade, mundo é uma alegoria para o universo, né? Ou seja, toda existência material. Ela seria coextensa nesse sentido. Seria impossível haver um espaço vago, ou seja, haver a inexistência de um ente material. Seria impossível. Um ente, enfim, a justificativa aqui não, tanto quanto, se eu não me engano, Parmênides dessa justificativa, quanto Hermes Trismegistus no discurso de Hermes Atat, é que não é possível existir um ser que não seja, sabe, algo que seja nada. Vamos lá. Que todo mundo sabe que o movimento existe, é óbvio, né? E que é ridículo negar isso aí, é óbvio. E que ninguém deve deixar de construir uma filosofia ou construir um argumento por causa disso aí também é óbvio. E que em certo aspecto, o próprio negócio do movimento é realmente um mistério. Também é óbvio. Então vamos lá. Quer dizer, não é óbvio, mas com a investigação acaba se tornando evidente. Mas este ponto ele não é muito necessário para a argumentação de qual se seguirá. Qualquer dia eu faço um vídeo, pelo menos dando a opinião aqui a minha opinião aqui só a esse respeito. Mas vamos lá. Então, se é certeiro que o movimento existe, por outro lado, impossível que o mundo coextenso exista. Veja só, um ser não pode ser dois ao mesmo tempo. Isso primeiro é uma percepção natural, quer dizer, é possível que um pedaço da página seja todos os outros pedaços da página ao mesmo tempo. Isso é possível. Tá, começa por aí. Agora, entre várias e várias confusões que se pode criar, acaba se admitindo esse tipo de argumento. De qualquer forma, eu vou dar aqui uma... Ela é uma refutação que não é perfeita, mas ela ainda serve. Então vamos lá. Se o ente, ela não é perfeita porque ela não consegue abarcar muito. Ela consegue abarcar, mas é que falar dessas coisas com muita precisão é sempre muito difícil. É o que o próprio Aristoceno falava. Aristoceno falava a respeito da nota, da melodia e da nota, da escala e de outro conceito. Quer dizer, principalmente é difícil ter concepções precisas a respeito dessas coisas. É difícil mesmo. Então vamos lá. Ora, um ser é assim mesmo. Um ser né? E ele existe sendo assim mesmo. E o que é nele, melhor dizendo, o ser existe. Ora, se ele existe, ele é completo. Se ele fosse incompleto, ele não poderia ser nada, porque faltaria algo para ele poder ser completo e poder existir. Então, se o ser necessitar de ser mais outro ser, significa que em certo aspecto ele não é ele mesmo. Então, se em certo, ou seja, há uma incompletude, porque o ser ao qual ele é a si mesmo. Então, não seria possível haver uma correspondência de completude. E se não é possível haver uma correspondência de completude, então não existe.
Então quer dizer que o ser, ele tem que ser a si mesmo, porque ele precisa ser completo. Senão não seria para ele nem possível de existir. Não seria possível, simplesmente não dá. Olha, se baseando nisso, a gente já conta de Platão, por exemplo. Então quer dizer que o ser não pode ser, não pode ser outro ser. E veja só, é até uma espécie, é até um argumento em círculo dizer que o ser é outros seres. Porque veja só, eu estou perguntando para ti, o que é ser? Aí tu vai lá e me responde. Ser é tal coisa. Um ser é suas partes. E aí eu vou lá e te pergunto, o que são as partes? Tu me diz, as partes são seres. Ora, se eu não sei o que é ser, então não posso saber o que é as partes, né, porra? Como assim? Porque as partes são seres e eu não sei o que é ser. Então quer dizer, a própria ideia de multiplicidade do ser consiste num argumento em círculo. Mas voltando às coisas aqui, o que eu queria dizer então a respeito do ser é: se o ser não pode ser outros seres, ele tem que ser algo diferente. Ele tem que ser a si mesmo. Porque se eu não sou outro, eu sou eu. São duas coisas excludentes, né? Ele tem então que ser a si mesmo. Para poder ser completo, né? Tá, se o ser é a si mesmo, então ele não pode ser múltiplo, ele não pode ser outro. Assim, o vento tem que ser vento e a terra tem que ser terra. Então aqui nós eliminamos a possibilidade argumentativa de o movimento se dar a partir do compartilhamento entre existências, né? Compartilhamento que leva à multiplicidade, que nós já ignoramos essa tese. Ora, ignorando essa tese, agora vamos partir para a ideia do movimento, quer dizer, sempre quando algo se move, então, tem que necessariamente deixar um espaço vago. E, por estar no lugar que está, na verdade, aquilo teve que estar vago em algum momento, porque senão todas as coisas são eternas. Ou seja, é completamente necessário a ideia de um espaço vago. É necessaríssimo. Até na ideia do Hermes Trismegisto, quer dizer, o mundo material consta uma prisão do ente espiritual. E uma vez contraposta a teoria de que a multiplicidade do ser é possível, né? Ou seja, uma vez refutada essa teoria, então realmente fica sem argumento para defender o mundo coextenso. Porque veja só, como eu tenho que então deixar um espaço vago para poder me movimentar, então é impossível que haja movimento no mundo coextenso. Na verdade, é impossível que não haja existência que não exista. Literalmente, tipo assim, que não haja. É impossível haver então possibilidades de entes materiais. Todos já têm que existir. E tem que todos existir ad infinitum, ou seja, tudo tem que ser preenchido por entes materiais. Tudo. Sim, o universo material não tem fim. Não tem fim nem no sentido de quantidade, no sentido de ocupação mesmo. Tudo junto. Como uma caixa de areia. Assim, o mundo coextenso é impossível, pois seria impossível afirmar a existência do movimento, o que é ridículo demais de se negar. É assim difícil de afirmar um negócio desse. Quer dizer, os sentidos, a percepção natural, quer dizer, a percepção natural das coisas já nos informa disso. Não deveria ser algo a se colocar em dúvida. Mas como foi, por amor à verdade, demais. Quer dizer, um filósofo nem sempre prova coisas que estão fora do senso comum, às vezes ele prova coisas que estão dentro do senso comum por amor à verdade. Então, isso quer dizer, só você ir ler Euclides, por exemplo. Euclides ali tem várias provas necessárias. Mas é naquelas provas, quer dizer, de coisas você já sabe que é assim. Então por que ele está provando? Porque ele ama a verdade, quer conhecê-la. Quer dizer, o trabalho do filósofo também é provar o óbvio muitas vezes. Mas, enfim, de qualquer maneira, como prova de que o movimento existe, nós podemos dar várias coisas. Uma delas é a própria percepção. Outra delas por exemplo, o que eu posso dizer?
é o próprio pensamento, quer dizer, Parmênides não seria capaz de estar no estado de incompreensão e passar para um estado de compreensão, ou seja, não seria capaz de ter recebido a revelação para Deus sem a existência do movimento, né? Que vale uma refutação bem provocativa, aliás. Queria abordar mais uma outra coisa aqui. O que os herméticos dizem a respeito dessa impressão de coisa vaga que nós temos, que segundo eles é uma impressão, na verdade, que o que eles dizem para justificar isso, eles dizem que isto é ar. Então, agora vamos dar então uma refutação também provocativa. Vejamos só, imagine você com uma bombinha de ar. E essa bombinha de ar vai encher um pneu que está vazio. Então, se a bombinha empurrar e coloca para dentro do pneu, então quer dizer que ela tem que estar no estado em que não haja ar ali dentro para que ela possa empurrar este ar ali para dentro do pneu. E, enfim, quer dizer que tem que ter um momento que ela tem que se encher de ar e tem que ter um momento que ela despede esse ar. Assim, tem que haver um momento em que o ar não preenche as coisas para poder haver essa troca. Outra coisa, se o ar preenchesse todas as coisas e o pneu é de uma tal natureza que quando posta estar dentro ele captura por assim dizer, e vai então aumentando até um certo limite, então quer dizer que todos os pneus teriam que estar cheios. Outra refutação provocativa. Enfim, isso aqui eu já dou como resposta ao professor que afirmava esse negócio, quer dizer, ele dava lá seus exemplos ridículos e aqui eu contraponho eles com a própria ideia dele, quer dizer, que espaço vazio não existe e que na verdade as coisas estão precisando de ar. Aqui pra ti, ó, até a própria bombinha de ar necessita não ter ar em algum momento, senão não poderia encher nada. E o pneu também necessita não ter ar em algum momento, né? Então isso está aí. Uma próxima coisa, que seria então a nota a respeito do espaço. Seria então que eu queria tratar a respeito do espaço. Vamos lá, o que é o espaço? Olha, a natureza do espaço não pode ser material, porque por espaço nós entendemos um negócio que abarca todos os seres materiais. Então, se o espaço fosse material, ele teria de alguma forma abarcar a si mesmo, que seria uma consideração de termos. Seria outro argumento em círculo, na verdade. Ele não pode nem ser imaterial, porque ele não poderia ter acesso às coisas imateriais. Então nós já temos aqui mais uma contraposição a Hermes Trismegisto. Quer dizer, o que Hermes Trismegisto afirmava no discurso universal de Hermes Atat? Que eu tive que cortar a última gravação, mas vamos continuar. O espaço não pode ser nem material e nem material. Material porque ele tem que abarcar todas as coisas materiais. Então ele teria que abarcar a si mesmo, que seria uma contração de termos. E material porque o que é imaterial não tem acesso com a matéria. Ou seja, com as partes principais da matéria. A altura, largura e profundidade. Não tem acesso, simplesmente. Então, o que o espaço pode ser? Que diabos é o espaço? Na verdade, espaço, como veremos aqui, é uma demonstração confusa, é uma ideia confusa de uma realidade. Vamos lá, já foi provado aqui que o ser não pode ser dois ao mesmo tempo. Ele é um só, devido à completude intrínseca nele. Quer dizer, tudo que há nele já está nele, né? Tudo que tem que estar nele para existir, está nele. Ele é todas essas coisas. E como foi ademais provado, não se pode ser assim, porque parte dele não quer ser ele mesmo, né? Ou seja, a parte dele é outra coisa. Enfim, voltando. Ou seja, se ao ser faltasse algo, faltaria tudo, como diria Parmênides, né? Qual é o erro de Parmênides para mim? O erro de Parmênides é ele considerar todas as coisas como um ser. Aí realmente se faz impossível o movimento. Mas é evidente que as coisas todas não são um ser, né? Isso é evidente.
A percepção nos notifica isso. De qualquer forma, vamos lá. Tomada então a impossibilidade da multiplicidade do ser, vamos investigar então o que é o espaço. Ora, o espaço para a gente parece ser um negócio que tem altura, largura e profundidade, mas não tem nenhum ente material ocupando enquanto tal. Mas todo ente material tem que ter altura, largura e profundidade. E tal altura, e tal largura, e tal profundidade não pode ser em abstrato, ela tem que ser alguma altura, alguma largura e alguma profundidade. Assim, se o espaço é um ser e o ente material é outro ser, e o ente material necessita intrinsecamente ter em si mesmo altura, largura e profundidade, então um ser seria outro ser ao mesmo tempo que é um ser. O que é completamente algo contraditório, como já foi demonstrado anteriormente. Mas nem só por esse argumento, então a ideia de que deve haver um espaço, na verdade, é uma expressão confusa, uma concepção confusa. Então, ou seja, o que nos resta afirmar aqui é que o ente material só pode ser, o espaço só pode ser o próprio ente material. E o que nós concebemos como espaço, entre aspas, na verdade são as possibilidades de novos entes materiais. E isso também já nos informa que não é possível que exista que um ente material se mova. Ou seja, cada movimento, materialmente falando, é um novo ente material. Disso também se nos mostra evidente a percepção, quer dizer, cada ente material é individualmente diferente um do outro. Se seguir por esse caminho acaba percebendo, mas que não haja prova o suficiente, acaba se tendo essa percepção. Ou seja, na verdade, o espaço ele não é espiritual, como diz ali o Hermes Trismegisto e argumenta por necessidade. O espaço não é material, não é nem imaterial, na verdade é o próprio ente material, é o próprio ser. Agora vamos pensar sobre o que é potência. O que é a possibilidade? Veja só. Todas as coisas devem ter um princípio. Ora, como as coisas são dotadas de uma inteligência, e, enfim, como se nota uma inteligência nas coisas, o princípio que Deus criou tem que ter inteligência. E não se pode ter inteligência sem conhecimento, sem memória, enfim. Até se pode, mas o ser que criou então todas essas coisas não teria como criá-las, porque não teria um conhecimento para criá-las. Ora, mas esse conhecimento, desse princípio, ele não pode ser realmente o conhecimento como nós concebemos o conhecimento. Ele tem que ser um negócio um tanto diferente. Vamos dizer, é um mistério em si mesmo, na verdade. O que acontece é que esse conhecimento não pode ser um conhecimento convencional, porque não existe nada para se conhecer, já que nós estamos falando do princípio. Então, na verdade, esse princípio ele tem todas as coisas em sua mente, mas ao mesmo tempo ele não as tem, porque as coisas que estão fora da sua mente são diferentes das coisas que estão dentro da sua mente. Mas isso é matéria para outro vídeo, mas de qualquer forma então ele tem que ter esta coisa. E o que existe ele faz com base nas próprias ideias. Tá, então, por um lado, agora vamos ver a possibilidade. Por um lado, a possibilidade se apresenta para nós como algo, ou seja, a imagem de algo. Então, é possível que meu gato esteja perto da cadeira. Isso é uma possibilidade. Agora, isto é possível, esta existência, mas não quer dizer que ela é a possibilidade. Porque o que é possível é possível enquanto algo. O que é possível de existir. Então, na verdade, a possibilidade é uma abstração.
Agora, sempre existirá a possibilidade de não associar a algo, mas a possibilidade enquanto tal, por assim dizer, ela tem que ser outra coisa. A possibilidade, então, é a própria onipotência divina, ou seja, a capacidade de Deus de fazer uma ideia ser alguma coisa. Aqui já posta todas as considerações, né? Ou seja, esse mistério, né? Esse verdadeiro mistério, realmente. Enfim, isso é a possibilidade. Assim, quando nós nos referimos ao espaço como a distância entre dois entes, nós acabamos conhecendo a possibilidade existencial das coisas e podemos imaginá-la, ademais. E para compreendê-la, e para compreender melhor, a gente cria então uma abstração e fala que isso aí é espaço. Então, o espaço então a altura e largura, ou seja, a possibilidade de uma altura, uma largura e uma profundidade determinada. Isso aí seria então o tal do espaço, enquanto outra coisa, né? Ou seja, enquanto aquilo que nós nos referimos mais originalmente. Ou seja, uma abstração, a profundidade, a altura e a largura em si mesma. Agora, de qualquer maneira, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha ficado compreensível o que eu falei. E eu vou dar mais uns adendos aqui. Na verdade, não é o final do vídeo, não. Eu citei Hermes Trismegisto e falei que ele é autor dos textos herméticos, né? Isso é uma meia-verdade, porque Hermes Trismegisto, na verdade, não existiu. Esse bicho, na verdade, nem existiu. O que é esse bicho? Esse bicho é a junção de dois deuses, um grego e um egípcio. Também, o nome Hermes Trismegistus, na verdade, significa mestre dos conhecimentos sutis. Porque o Hermes era um deus grego da velocidade e da sutileza. Então, ele era tanto sutil quanto veloz. Assim, e também era o deus dos ladrões, ou seja... Assim, então, e o Trismegisto são duas palavras latinas juntas. O tri é três. O magistro, na verdade magister, só que é claro que adaptado. Eu posso estar enganado, mas quanto a respeito dessa, seriam latinas essas palavras, mas de qualquer maneira se aplica. Ou seja, tanto o grego quanto o latino tem o mesmo sentido. Enfim, o magister então magister é mestre e tri é três. Então ele é o deus sutil dos três mestres, ou seja, das três filosofias, mais especificamente falando. Então ele é o mestre das três filosofias. Que três filosofias? A filosofia então do Deus perfeito, a filosofia do roubo do Deus perfeito e a filosofia do roubo, ou seja, do aprisionamento do Deus perfeito numa realidade inferior, e a filosofia do Deus preso tentando escapar deste mundo inferior, o que ele tem que fazer, ademais. Ou seja, isso que significa Hermes Trismegisto. É um ponto a se dar. Bom, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Eu parei de pedir inscrição, mas eu vou voltar a pedir, porque, sei lá, tem gente que fala que é importante, mas eu não sei também. Sei lá, só vai, ó. Se quiser se inscrever no canal, se inscreve. Se não quiser, também não se inscreve. É só isso mesmo. Eu queria agradecer quem ficou aqui até o final. E muito obrigado por assistir. Eu também peço compreensão. Ademais, eu também peço compreensão com relação à linguagem. A linguagem aqui ela foi feita o mais compreensível possível, mas a verdade é que, como eu disse na primeira parte que eu tive que cortar, é difícil falar dessas coisas sem usar termos paradoxais. E agora realmente eu estou me despedindo. É isso. Muito obrigado.